Gráficos bidimensionais. Então, nós vamos ver algumas funções para botar gráficos bidimensionais. Aqui fala das funções dos gráficos, né? Identificar padrões, verificar resultados, comparar medidas. E requerem dois argumentos ou vetores. Aqui algumas funções do Celab, nós vamos ver essas funções e mais alguma outra aí. Então, começamos com as funções plot 2D. A plot 2D, a cor padrão é preto, então a gente pode também especificar qual a cor que a gente deseja que o gráfico seja traçado, né? E aqui tem algumas variações de algumas formas de gráfico que nós vamos ver. Por exemplo, o plot 2D, nós temos aqui com as duas coordenadas, né, x e y. Aqui nós especificamos o vetor x, que ele começa com 0, tem o passo 0.1 e vai até 5, né, usando o operador 2 pontos aqui para traçar os pontos. E a variável y vai ser o seno com x elevado a 2. Então a função plot 2D, aqui estão as duas variáveis, duas coordenadas, né, e ele traça o gráfico. Observe que o traçado não é muito perfeito aqui, né? Nós poderíamos melhorar esse traçado diminuindo o passo aqui, diminuindo, sei lá, 0,0 alguma coisa, né? já diminui. Quando se usa o D2, né? Esse aqui era o D, esse aqui é o D2, para os mesmos gráficos aqui, nós vamos ver que a resolução fica inferior. A característica imediata que dá para ver na comparação dessas duas funções. Mas, naturalmente, que se eu reduzir o passo, que também logo esse gráfico vai ficar bem parecido ou, sei lá, igual ao anterior. O 3D, ou D3, ele traça não uma linha, mas ele traça essas barras, né, no contorno do gráfico, do mesmo gráfico anterior, né, ele traça essas barras. O D4 ele coloca uma seta, é o mesmo gráfico, né, só que agora ele coloca uma setinha ali, né, ao longo do traçado. Essa função aqui eu não explorei muito bem, mas ela trata de curvas de Navier, né? Pelo menos para você saber, né, que existe essa possibilidade também. O Polar Plot, ele traz as coordenadas polares, também existem algumas aplicações de engenharia nessa área também, né? E aqui a função plot, que eu na minha tese utilizei só essa função plot. Ela, diferente da anterior, ela já usa uma cor padrão, né? Então os gráficos são traçados com cor padrão, enquanto que o plot 2D é preto, né? Então, mas claro que a gente pode especificar essa cor também. Então aqui é o eixo X foi traçado também com o operador 2 pontos, então ele começa com 0, o passo é 0,1 e vai até 4π, e o Y é o seno de 2 vezes X. E o plot, justamente, basta citar aqui as coordenadas, né? A primeira é a abscissa e a segunda é a ordenada, ou seja, x e y. Fazendo isso, nós temos o gráfico traçado, como eu disse, com a cor padrão, no caso azul, né? E aqui estão os eixos, né? Exatamente aqueles que nós especificamos ali quando definimos o vetor. Essa aqui é uma outra maneira de traçar o gráfico. Eu uso esse def, essa função def aqui,
E também nós podemos usar um marcador para definir a linha, né? Em vez de ser pode se usar um caractere ali para definir a linha. Então, por exemplo, aqui pode ser um traçado para ficar uma linha sólida. Esse é o padrão, não há necessidade de ser especificado. Então, se eu não especificar o marcador, ele vai ser uma linha sólida. Mas se eu quiser, pode ser um tracejado, 2 pontos, traço e ponto, a letra O, e a gente vai ver aqui em seguida mais alguma coisa. E também especificar as cores também. Não, os pontos podem ser mais, pode ser uma bolinha, pode ser o asterisco, o X e assim por diante. Pode ser outros formatos também que vão ser desenhados além das cores, né? Como tem aqui. Então aqui tem um exemplo. Né? O clear é para limpar as variáveis da memória ou da janela de variáveis, o CLF é para apagar o gráfico anterior, né? Porque senão ele vai sobrepor, ele pode sobrepor o gráfico. O CLF limpa a janela gráfica e coloca um novo gráfico. Bem, então aqui nós temos o eixo X, né? Que nós começamos com 0, passa 0,1 e vai ser 2 vezes π, operador 2 pontos para traçar o vetor. O eixo Y é o seno de 2 vezes x, né? E aqui nós colocamos x e y. Né? E nós estamos especificando esse pentagrama, né? o R de red. Né? O pentagrama é aquele asterístico. Então, se a gente fizer dessa forma, nós temos os asterísticos na cor vermelha, como está especificado aqui. Porque se eu não colocasse isso aqui, ia ficar na cor azul, como é o padrão do plot. Também nós podemos colocar essa figura, né, M de magenta. Então, nós temos essa forma de onda, que pode ser interessante por determinadas situações. Aqui nós estamos usando o X. Como não especificamos a cor, ela fica na cor padrão, que é azul. E depois, mais um outro exemplo aqui, né, que é uma bolinha verde. Né, e aqui nós podemos especificar a espessura da linha. Né, é uma outra maneira de explicar a espessura da linha e a cor também da linha. Então nós especificamos aqui 4. Né. É claro que se eu não especificar isso aqui, ele usa a espessura padrão. Se eu quiser um pouco mais grosso, eu preciso escrever lá em width, né, 4. A cor também. Se eu não especificar a cor, ele vai usar a cor padrão, que a primeira é azul. Então aqui nós especificamos uma cor. Aqui está aparecendo azul, mas o G é de green. Teria que testar ali. Também nós podemos dar título ao eixo, né, dar o título ao gráfico e dar nome aos eixos também. Aí nós temos que usar essa função xtitle. Então basta acrescentar aqui xtitle. Né? Pode ser colocado antes do plot. Então aqui nós estamos especificando o nome da função seno versus radiano, né, entre aspas. O eixo x radiano, entre aspas, e o eixo y amplitude, entre aspas. Então, fica um gráfico desse tipo com a identificação dos eixos. Esse tamanho de letra pode ser modificado até na janela lá do Synopsys, dá para especificar. Depois a gente possa mostrar. O extend já é um texto adicional que é possível acrescentar. Então a função extend exige que a gente diga qual o local, a posição do meu gráfico, que é x e y,
o texto que nós iremos escrever, o ângulo desse texto e se nós queremos um contorno do texto. Então, é assim a sintaxe. Aqui no exemplo, né, nós estamos dando o título do gráfico, o nome do eixo X e o nome e a identificação do eixo Y. Né? Aqui nós estamos querendo escrever a palavra cena nessa posição, ou seja, -1 para x e 0 para y. E plotamos. Então, está aqui a palavra cena, né, escrita naquela posição, -1 para x e 0 para y. Algumas vezes tem uma pequena variação, então, naturalmente que a gente tem que ficar testando esses valores para ver se a posição é aquela que nós desejamos, porque algumas vezes ele fica em cima do gráfico, algumas vezes fica muito para cá, e se nós tivermos mais de um gráfico, é interessante que ele esteja bem próximo para indicar o que a gente deseja. Né? Aqui, por exemplo, nós estamos colocando essas informações que não estão nesse caso, mas estão aqui. Por quê? Porque esse 1 aqui, nós especificamos, nós estamos dizendo que queremos um contorno em torno daquela palavra. Né? Então, por isso que aqui tem 0, porque esse aqui é o ângulo, e o contorno não funciona com ângulo. Então, é assim que tem que ser feito. Se a gente quiser um ângulo, observe o ângulo, a gente escreve o ângulo no sentido horário. Então, nós começamos daqui e jogamos 330 aqui, né? Então, dei essa inclinação aqui, pode fazer qualquer outra, em graus aqui no caso, né? Então, pode ser testado, é interessante ser testado para experimentar aqui. E depois tem ainda, podemos acrescentar mais uma legenda, né? E esse legenda aqui é possível colocar em diversas posições de acordo com esses números que estão aqui. Então, essa posição que está aqui é justamente esse número aqui. É importante quando nós temos vários gráficos e nós queremos dar uma informação adicional para cada gráfico. Nós vamos ver a seguir. Aqui a caixa também é um contorno que pode ser desenhado em torno da caixa. Né? Aqui um exemplo, né? E a legenda, é importante que seja, sempre deve ser colocada depois do plot, senão ela não aparece. Então nós vamos escrever uma legenda curva de cena, mas é -1. Observe que esse número não está aqui. É porque quando é negativo, ele vai colocar essa legenda, esse texto, fora da janela gráfica, como foi esse caso aqui. Mas aqueles outros números que estão aqui, dependendo naquela local da posição, né, esses números vão justamente posicionar a legenda nessas indicações aqui. O 5, a posição é definida pelo mouse. É bem interessante, eu uso bastante esse 5. Então, se aqui for 5, aí o mouse, tu vai movimentar o mouse e vai clicar aonde a gente deseja que aquele texto, né, aquela janela fique posicionada. Aqui eu estava sugerindo um exercício, né? E o AxGrid é justamente para definir uma grade no fundo do gráfico. Então aqui no caso está especificando uma cor, né? Seria interessante depois vocês testarem de 1 até, eu não sei até que número vai, mas o 3, se não me engano, é verde. Então aqui está o texto AxGrid, né? Verde, está aqui no gráfico traçado. Né? Aqui o exercício. Tá. Mas nós podemos querer traçar mais de um gráfico na mesma janela com objetivo comparativo. Então aqui nós temos esse código aqui, onde nós estamos definindo aqui o eixo X, né, usando a função linspace, vai de -8 até 8, são 50 pontos. O Y é uma variável que representa uma função cena, e o Z
representa o cosseno. Então, na hora de plotar, nós temos que fazer plotar x em relação ao y e x em relação ao z, tudo separado com vírgula. E aí nós podemos observar o traçado do gráfico. Observe que não está definido cores, porque o plot já tem as cores padrões. Então, se a gente não especificar, ele já usa essas cores padrões. Também podemos traçar vários gráficos de janelas separadas, como essa situação aqui. Nós temos 4 janelas traçadas nessa organização. Então, como é que a gente diz isso? Como é que a gente usa essa função subplot? Então, subplot 2, 2 significa que é 2 linhas, 2 colunas. 2, 2, 1 significa o primeiro gráfico, que é esse aqui. Então, eu estou dizendo que subplot 2, 2, 1, então nessa posição ele vai traçar o primeiro gráfico, que é no caso do y. Então, observe que é o t, e depois o gráfico, o x e o y. Na segunda posição, ou seja, essa aqui, nós vamos plotar o segundo gráfico, que é esse aqui. Novamente, t, que é o x, depois o y, que é o y2. Aí ele vai traçar a segunda posição, tudo bem, né? Depois a terceira, segunda posição é essa aqui. A terceira, ou seja, a terceira posição, novamente nós vamos traçar agora o gráfico y3, e aonde está? Está aqui nessa posição. A quarta posição é essa aqui, e é exatamente aqui, 2, 2, 4. Então ele traça a quarta posição que é aqui. Então nós podemos também traçar apenas 2 janelas em linha, podemos traçar 2 janelas em coluna, você fazer isso também. Deixei como exercício isso. Também o gráfico bar, também ele traça em forma de gráfico, de barras. Então, se a gente não der nenhuma especificação, ele traça desse jeito aqui. No caso, foi algumas medidas que definiram as alturas aqui, o P é a variável que está no lugar do Y aqui, então traça essas alturas. E o X aqui é o P. Desculpa, é o X e o P, tá? 5 posições. Então, ele traça dessa maneira. Mas eu também posso diminuir um pouco a largura, Posso também mudar de cores também, fazer fazer um sorteio de cores também. Então, existem outras opções também. Por fim, eu coloquei aqui um gráfico que eu coloquei na minha tese, Então, nós temos diversas funções aqui que eu obtive através das minhas medidas, E aqui o eixo X, que foi traçado com a função linspace, começa com 1 e vai até 4, com 4 posições, E coloquei os títulos dos eixos, E coloquei mais textos adicionados numa determinada posição. Esse texto aqui, KC, está sendo colocado na posição 2.7 para X e 1.95 para Y. Como é que eu defino esses valores? Por tentativa, porque eu queria posicionar o KC exatamente numa posição do gráfico. Então eu fui fazendo por tentativa. Então, eu observa aqui, o KC aqui, onde é que eu posicionei o KC? Está aqui, Então, o KC é 2.7 para X, mais ou menos por isso, 2.7 aqui, 2.7. E 1.95 para Y. Então, sei lá, alguma coisa por aqui. Tá certo? Então, cada um daqueles textos que estão escritos ali, que observem vocês, tem muitos gráficos aqui. E como é que eu identificaria cada um deles? Então,
Por isso, aquela função xstring é muito interessante, porque a gente posiciona de uma forma que dê para deixar mais claro quem é quem aqui, né? Certo? E esse texto aqui, ó, esse bound aqui, é para especificar essa delimitação aqui. Você observa que o gráfico não está colado nos eixos, ele está separado. Né? Isso aqui é possível com esse bound aqui. Então, por isso que nós estamos especificando a 0,5,1, ponto e vírgula, 4,5 e meio. Então, esses antes do ponto e vírgula são o valor de x e o valor de y. Né? O início de x e o início de y, depois o final de x e o final de y. Então, observem aqui, ó, o início de x é 0,5. Não ficou bem 0,5, ficou mais parecido para 1, né? Ele tem algumas limitações assim, e ele vai até 4,5. Observem que é mais ou menos isso que ele vai. Quer dizer, ele está indo do 0,5, né? O 0,5 começa aqui. E vai até 4,5, tá certo? Esses limites são esses lá no início do gráfico. E depois o y vai de 1 até 15. Observe aqui, ó. Vai de 1, na verdade acabou sendo por 0, né? Até 15, porque então, ele acaba definindo. E aí, se eu não quiser aquela posição, eu preciso mexer nesses valores aqui até ajustar o ponto que a gente deseja, tá? Então, esses recursos estão sendo mostrados aqui, né? Observe que eu também não defini cores, porque eu queria que fosse usado as cores padrões. Vocês observam que ele varia bastante as cores, né? O plot, no caso, né? O plot permite que já use as cores padrões, então dá para a gente diferenciar, ok? Então, assim. Mas outra coisa que eu acrescentei é a largura do texto, porque ficou muito fininho, né? Então eu aumentei para 3 o gráfico. Então o gráfico ficou mais visível. Então, sei lá, dependendo da aplicação, né, esse gráfico aqui pode ser mais interessante do que esse gráfico aqui. Então por isso que eu usei esse largo 3, porque senão ele fica a usar o padrão 1, ok? Então, o que acontece se a gente comentar essas linhas de fronteira aqui, né? Ele simplesmente joga o gráfico para as paredes aqui. Né? Pode ser de interesse de quem está fazendo o gráfico, mas pode ser que não. Então aqui tem um comparativo, né? Com os gráficos colados nas extremidades ou não. Então cada um pode escolher qual a melhor forma. Então para isso, se eu quiser nesse formato, eu preciso escolher, traçando aqui os limites. Uma coisa que faltou nesse gráfico aqui, né, que é importante se eu querer testar essas posições, querer testar o limite, é o CLF, que não está aqui. Por que o CLF? Porque o CLF apaga o gráfico anterior e coloca um novo. Se eu não fizer isso, pode ser que ele comece a colar um gráfico em cima do outro na janela e aí não vai ficar claro, tá certo? Então, isso que eu tinha. Eu ainda teria que falar sobre aumentar as palavras no texto, né? Mas isso a gente pode fazer diretamente. As palavras que eu digo é os eixos aqui, né? Essas palavras podem estar muito pequenas, ó. Então a gente pode aumentar esse texto, pode aumentar o tamanho desse texto, mudar o caractere, o tipo, né? Então dá para fazer isso, ou dá para fazer diretamente na janela do SciNotes. Né? Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que se faz isso, tá? Porque eu não previ aqui, depois eu vou acrescentar também, tudo bem? Então, eu vou postar esse vídeo no nosso site, né? E os exercícios também. Obrigado.